Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Gabriela e atualmente eu moro em Limerick, na Irlanda. E hoje eu vou levar você para dar uma volta na cidade comigo, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão recorrente na minha vida e acredito que na vida de muitas pessoas. Estamos atravessando o Rio Shannon. Domingo, esse horário as pessoas gostam de caminhar pela cidade. Tempinho tá de chuva, né? De vez em quando abre um solzinho pra esquentar. Mas tá bem nublado hoje. Falando sobre essa questão de se sentir frustrado, eu acredito muito que essa sensação de frustração ela venha de um lugar que revela que nós estamos distantes do nosso propósito. Eu, de fato, acredito que o Senhor nos fez com dons específicos, nos fez para coisas específicas. E todas as vezes que nós estamos longe deste lugar, a gente se sente frustrado, né? É como se a gente olhasse para a nossa vida hoje, o que a gente tem feito hoje, como a gente tem vivido hoje, e a gente comparasse com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente sonha, e a gente percebesse a distância, o vão que existe entre o nosso hoje e aquilo que a gente de fato quer se tornar, ou quer realizar, ou quer conquistar. E eu acredito que essa sensação de frustração, ela pode vir por diversas áreas da nossa vida, né? Pode ser área profissional, então profissionalmente a gente pode não estar vivendo aquilo que a gente gostaria, não estar no trabalho que a gente gostaria, né? A gente pode realmente estar vivendo fora do nosso propósito profissional. Eu acredito que pode ser também em questão financeira, então a gente pode estar aquém daquilo que a gente gostaria em termos de dinheiro, né? Em termos de conforto para a nossa vida. Eu acho que pode ser em relação a relacionamento com outras pessoas, relacionamento conjugal, relacionamento com as pessoas mesmo, de forma geral. Então eu acho que a gente pode sim estar sentindo que a gente poderia estar fazendo mais, ou que algo além poderia estar acontecendo. Pode acontecer, né? Eu acho que pode ser também em relação ao próprio relacionamento com Deus. Então, às vezes a gente percebe que a gente poderia estar sendo mais intencional, que a gente poderia estar se dedicando mais ao Senhor, a conhecer ao Senhor. E a gente não está fazendo isso, então a gente se sente frustrado, né? E, claro, a gente só tem que tomar cuidado para que essa frustração, quando ela vem, ela seja uma comparação entre o nosso eu atual e aquilo é o nosso eu futuro, e não em relação aos outros. Porque é também muito fácil a gente se comparar olhando para a vida do outro, né? E acho que quando isso acontece, isso deixa de ser saudável. Mas quando a frustração ela vem dessa sensação da gente se olhar e ver que a gente poderia estar fazendo mais e que nós não estamos fazendo, eu acho que é algo saudável quando a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Eu acredito que a gente nunca deve pegar um sentimento ou ignorar ou deixar pra lá, né? Eu acho que a gente sempre tem que investigar a fundo por que a gente está sentindo aquilo e o que a gente pode fazer com aquilo. Então, eu acho que isso acontece também com esse sentimento de frustração. Então, se eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo que está me levando a me sentir frustrada? Por que eu, de fato, estou me sentindo frustrada hoje, né? Eu gosto sempre de me fazer essa pergunta. E isso me fez lembrar, enquanto eu refletia sobre isso, sobre uma passagem que Deus deu para Josué, né? Sobre uma fala que Deus falou para Josué, tá? Em Josué 1, eu vou parafrasear, né? Claro que estou andando, mas Deus fala para Josué, além dele ser forte e corajoso, Deus fala para ele, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, para quem não conhece, Josué, ele é um homem que ele está sendo chamado por Deus, convidado por Deus para assumir a liderança do povo de Israel, para levá-los até a terra prometida.
E aí, quando ele está prestes a assumir essa tarefa, o Senhor vem e encoraja Josué, né? E aí ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala, você está sendo chamado para uma tarefa, para uma missão, que é substituir Moisés. É uma tarefa difícil. Esse é o teu propósito nesse momento. Só que para que você cumpra esse propósito, você não pode nem se desviar para a direita e nem para a esquerda daquilo que eu ordenei que você fizesse, das leis que eu te dei, né? E eu acredito que a frustração vem justamente quando a gente percebe que a gente está se desviando ou para a direita ou para a esquerda. Eu acredito que não são todas as pessoas que vão ter esse sentimento, mas para as pessoas que percebem que estão fora do propósito, que não estão vivendo tudo que poderiam viver, elas vão ter esse sentimento. Elas vão falar, olha, eu acho que talvez não é bem por aqui, né? Eu acho que eu poderia estar indo para esse lado. E quando você tem essa sensação, você vai perceber que você está desviando do caminho, né? Daquilo que você foi chamado a ser e fazer. Sim, eu acho que em primeiro lugar, todos nós temos um chamado, um propósito universal que é ter relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, mas falando do individual, cada um de nós vai ter um chamado específico, seja para falar com alguém, para ensinar alguém, para contribuir na vida de alguém. E esse chamado pode ser simples, pode ser construir família, cuidar do seu lar, cuidar do seu corpo, sabe? Não tô falando de coisas muito complexas, não. Eu tô falando de coisas simples do dia a dia. Pode ser se alimentar melhor, sabe? Cuidar do seu lar, ser responsável pelo seu conhecimento, ser responsável pelo seu tempo com Deus. Ou pode ser, sim, também chamados mais profundos, né? A coisas... não sei se a palavra certa é maiores. Talvez no nosso linguajar humano seja, né? Mas talvez coisas mais desafiadoras. Então, ter uma empresa, ter um negócio, ter um canal aqui no YouTube, se comunicar com pessoas, falar com pessoas, ensinar pessoas. Eu não sei, mas eu acredito que cada um tem um chamado e que quando a gente se desvia ou para a direita ou para a esquerda, que não seja isso, a gente vai se sentir frustrado. Não tem como. Todas as vezes que a gente tem essa sensação de frustração, é importante que a gente pare para analisar nossa vida, porque é bem provável que a gente esteja se desviando disso. E o que a gente precisa é voltar para esses caminhos que são retos, né? Voltar para aquilo que a gente quer fazer, né? É começar a ter esse entendimento do que é importante para nós, daquilo que queima o nosso coração, e a gente, de fato, conseguir trabalhar para aquilo, para realizar aquilo, né? Olhar a frustração como um aprendizado, como ok, as coisas não estão tão boas, mas vamos ajeitar e vamos continuar no caminho, né? Vamos persistir rumo àquilo que o nosso coração queima, rumo àquilo que o nosso coração deseja. E além disso, né, da gente estar fora, né, da gente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu lembrei, obviamente, de uma parábola que está em Mateus 25, que é a parábola dos talentos, que é uma das parábolas que eu mais gosto na Bíblia, porque ela mexe muito comigo. A parábola dos talentos fala sobre um senhor, né? Jesus está contando sobre um homem que era muito rico e que o Senhor distribuiu talentos para eles. Então, para um, o Senhor distribuiu 5 talentos, para outros 2, e para um, o Senhor deu 1 talento. Aqueles homens que receberam, né, 5 e 2 talentos, multiplicaram esses talentos. Então, com 5 ficou com 10 e o de 2 ficou com 4, enquanto que o homem que tinha 1 talento, ele enterrou o seu talento. Então, e aí quando o Senhor chega, né, no final das contas, e cobra aqueles homens sobre aquilo que foi colocado em suas mãos, aquele homem que não tinha multiplicado os talentos, que tinha enterrado os talentos, ele fala para o Senhor, olha, eu sabia que o Senhor era um homem que colheu onde não plantou e tudo mais, eu fiquei com medo e por isso eu enterrei os meus talentos, né? Eu enterrei o meu talento, aliás. E essa passagem, essa parábola, ela tem muitas coisas, muitos detalhes, e a gente consegue
tirar muitas coisas dela, mas uma em específico que me chama bastante atenção neste momento é o fato de que esse servo, que o Senhor vai chamar de servo mau e preguiçoso, ele enterrou o seu talento porque ele teve medo. Ele teve medo. E aí a gente consegue sugerir várias coisas e fazer uma interpretação mais profunda também com base naquilo que ele falou, como resposta ao seu Senhor, do porquê ele teve medo. Mas eu acredito que talvez a causa mais provável seja: olha, eu tive medo de não ser capaz de multiplicar o meu talento. E aí por isso eu enterrei. Então toma aqui o seu talento, aquele que você me deu, toma de volta, eu guardei ele pra você. E aí o que o Senhor fala é: eu não queria que você tivesse enterrado, mas eu queria que você tivesse multiplicado o talento que eu te dei, sabe? E quantas vezes a gente não tem enterrado os nossos talentos? Quantas vezes o Senhor não coloca coisas em nossas mãos que a gente simplesmente enterra? E a gente enterra por medo. A gente enterra por medo de não dar conta, por medo de não conseguir, por medo de não conseguir multiplicar, por medo de não ser boa o suficiente. E aí a gente acaba nesse lugar de frustração, sabe? E eu creio que o Senhor está nos chamando para lançar fora todo esse medo, né? O Senhor lança fora todo esse medo. E nós precisamos ter esse entendimento, ter essa revelação do que nós estamos sentindo, por que nós estamos sentindo esse medo. Eu acredito de verdade que a gente não pode impedir, a gente não pode deixar que o medo nos impeça de viver grandes coisas no Senhor, sabe? De viver os sonhos do Senhor para a nossa vida. Como eu falei, eu acredito que o Senhor tem planos para cada um de nós. Para alguns ele vai ter 5, para outros 2, para outro 1. Mas não é porque a gente tem um que a gente deve enterrar, sabe? A gente deve multiplicar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Independente do que for, seja um trabalho, seja um projeto, seja um sonho, seja uma família, não importa. Aquilo que está na sua mão é para ser usado, é para ser multiplicado, sabe? E eu acredito que a hora que você conseguir começar a caminhar rumo a essa multiplicação, você vai começar a sair desse lugar de frustração. Você vai começar a se sentir feliz e realizada fazendo aquilo, né? Você vai ser um servo bom e fiel. Então você vai se sentir satisfeita com o trabalho que você está fazendo. E acho que é esse lugar que a gente precisa procurar encontrar, procurar estar. Eu acho que não é pra gente... Deus não está nos chamando a ser pronta, a estar sempre pronta, a fazer tudo de forma perfeita. Mas o Senhor está nos chamando a se desfazer do medo e a tentar, né? Aqueles homens que multiplicaram os seus talentos, eles saíram, eles foram ousados. Então o Senhor não disse: olha, vai lá e multiplica. Não, o Senhor simplesmente colocou na mão deles e disse: cuida para mim enquanto eu estou fora. E a intenção do coração deles foi multiplicar, foi arriscar. E isso fala de pessoas corajosas, sabe? Fala sobre pessoas que não estavam paralisadas, literalmente, pelo medo. E aí, é uma reflexão, tipo, será que você não está deixando de fazer as coisas que você gostaria? Você não está realizando os seus sonhos por medo? Posso falar por mim, eu sempre tive no meu coração a vontade de me comunicar aqui, de trazer mensagens como essa para vocês, mas eu confesso que eu me sentia paralisada. Muitas vezes eu queria começar, mas eu não tinha coragem. Por quê? O Senhor me revelou, é medo de não ser boa o suficiente, medo de ser julgada, medo de ser rejeitada. Todos nós temos isso no nosso coração em algum nível, só que às vezes nós somos paralisadas por ele. E é esse o nosso erro, sabe? Se permitir ser paralisada pelo medo. Fazendo uma pausinha aqui para vocês verem o riozinho passando. E assim, eu acredito que quando a gente começa a investigar melhor, quando a gente se abre para entender por que a gente não está conseguindo fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, muitas das vezes a gente vai encontrar a presença desse medo em algum nível, em relação a alguma coisa, algum ponto específico, mas a gente vai encontrar, a gente vai se deparar com esse medo em algum ponto, sabe? E eu acho que é fundamental a gente
tentar ao máximo se desfazer dele. Eu acho que a gente não consegue travar uma batalha com um inimigo que a gente não conhece. Então, a gente ter conhecimento de que a gente sente medo, a gente assumir que a gente sente medo é um ponto principal e primordial para que a gente consiga começar a tratá-lo, sabe? É como se a gente tivesse mapeado o nosso inimigo e a gente falasse, olha, eu quero executar tal tarefa, eu me planejei mas eu sei que o medo vai tentar me paralisar. E o que eu vou fazer para vencer esse medo, sabe? O que eu vou fazer para não ser paralisada por ele? Eu preciso resolver essa questão, mas eu sei que o medo vai tomar conta de mim. E o que eu posso fazer em relação a isso? Acho que alguns medos, nós temos níveis diferentes de medo, né? E os medos estão muito ligados às nossas crenças. E as crenças, elas são construídas ao longo da nossa vida, não é do dia pra noite que elas são formadas. É ao longo realmente da nossa vida inteira e normalmente são construídas desde a nossa infância. Então, tem coisas que a gente vai conseguir só com disciplina e o pensamento, e organizando o pensamento e as nossas ações, a gente vai conseguir mudar. Tem coisas que não. Tem coisas que de fato vai ser muito difícil e a gente vai ou precisar de ajuda profissional, né? A gente vai precisar de um profissional que nos ajude a entender os nossos pensamentos, entender os nossos medos e as nossas crenças. E muitas das vezes a gente vai precisar da ajuda de Deus, de falar, Deus, eu quero avançar nisso, eu quero conquistar isso, eu quero me transformar nisso, mas eu não consigo sozinha, porque eu sinto muito medo, porque isso me paralisa, sabe? Eu sinto um conflito interno dentro de mim. E o Senhor nos ajuda, Ele com certeza quer que a gente alcance aquilo que Ele sonhou para nós. O Senhor quer que a gente viva exatamente aquilo que Ele sonhou e planejou para nós. E o Senhor nos sonhou para nós vida abundante, sabe? Deus não sonhou para nós uma vida miserável, uma vida infrutífera. Deus quer que a gente prospere, Deus quer que a gente frutifique. E quando a gente ora para Deus, a gente abre o nosso coração e a gente fala a verdade para Ele, e a gente coloca nessa posição, quando a gente se coloca nessa posição de dizer, Senhor, eu não consigo sozinha, mas o Senhor tem algo sobrenatural para fazer na minha vida, o Senhor tem poder para derramar sobre a minha vida, o Senhor pode me auxiliar. Deus faz, sabe? Eu de fato vejo Deus fazer na minha, porque eu clamo e eu digo para Ele que sozinho eu não consigo, e eu vejo Ele fazer muitas coisas em mim, eu vejo Ele realmente trazer cura, trazer libertação, trazer restauração, e eu creio que Ele não quer fazer só na minha, Ele quer fazer na sua vida também. E eu acho que tá na hora da gente começar a se posicionar, sabe? Eu tentei muitas coisas para conseguir realmente avançar rumo àquilo que eu queria, para começar a conquistar e realizar coisas que eu sonhava. Demorou muito, eu tentei muitas coisas, até eu descobrir que que eu não conseguia cumprir com a minha palavra, com aquilo que eu me comprometia, por medo. A raiz era medo, sabe? E a partir do momento que eu reconheci que eu era paralisada por medo e que eu comecei a ser intencional, sabe, nas minhas ações, observando o quanto o medo queria me paralisar, a ser intencional nas minhas orações, clamando para que o Senhor me ajudasse nisso, especificamente nesse medo, naquilo que me paralisava, eu comecei a sentir que eu estava avançando. E é outra coisa que a gente precisa aprender, né? Que o avanço, ele é aos poucos. A gente não vai mudar a nossa vida do dia pra noite. A gente não vai do dia pra noite conquistar as coisas que a gente quer. A gente não vai do dia pra noite se tornar a pessoa que a gente deseja se tornar, né? É um processo. E acolher as pequenas conquistas, ser grato pelas pequenas conquistas e pelos pequenos avanços que nós estamos tendo todos os dias, é fundamental para que a gente continue motivado na nossa transformação, para que a gente não desista, mas persista durante toda a vida, porque as coisas que a gente quer conquistar e a pessoa que a gente quer se tornar, ela vai acontecendo ao longo da nossa vida toda, não é do dia para noite, né? Não é em um único momento. Então, ser realista e aceitar cada pedacinho da nossa jornada, sabe? Cada avanço que a gente está tendo é de fato fundamental e muito importante
para que a gente continue progredindo de forma satisfatória e acolhedora. Mas sobre esse assunto, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Não perca, a mensagem é justamente essa, não perca a oportunidade de viver algo incrível na sua vida, algo que o Senhor sonhou para você, por medo. Não se permita ser roubada, sabe? Uma hora, não só o Senhor, nós teremos um encontro com esse Senhor que vai nos perguntar o que você fez com os talentos que eu te dei. Mas, além disso, nós vamos ter um encontro conosco mesmo, sabe? Nós vamos ter um encontro com o nosso eu futuro daqui 5, daqui 10, 20, 30 anos, 40 anos. E aí nós vamos nos perguntar, eu acredito que essa é uma pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos. O que eu fiz com os talentos que estavam na minha mão, sabe? E eu acho que eu, pelo menos particularmente, não quero olhar pra mim e falar, olha, eu não fiz nada. Olha, eu tive medo e porque eu tive medo eu enterrei os meus talentos. Eu não servi ninguém, eu não multipliquei nada na minha vida. Eu fiquei exatamente onde eu estava, fazendo exatamente aquilo que eu só conseguia fazer ou eu achava que eu conseguia fazer. Não, sabe? Eu quero ser a pessoa que de fato vai falar pra Deus, mas principalmente pra mim, né? Eu multipliquei, sabe? Eu saí, eu fui ousada, eu venci aquilo que me paralisava e eu fui ousada e corajosa, como Deus falou para Josué, assim como Deus encorajou Josué, eu assumi isso para mim também e eu fui forte e corajosa para fazer aquilo que o Senhor tinha me chamado a fazer, para multiplicar o talento ou os talentos que o Senhor colocou na minha mão, sabe? E quero me sentir feliz com isso e quero realmente sentir que aquilo que eu fiz foi importante para mim e para outras pessoas, porque eu acredito nisso. Nada que a gente tem é só pra gente, é só pra nossa vida, mas é pro outro, né? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi meu primeiro vídeo nesse estilo, então ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa caminhada, de conhecer um pouquinho de Limerick, e pretendo fazer mais vídeos nesse estilo, caso vocês gostem. Então deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam desse estilo de vídeo, o que vocês acharam do nosso papo de hoje, e deixem sugestões, aquilo que vocês querem conversar nessa caminhadinha durante o dia pela cidade. Muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada pela sua companhia, por me ouvir. Se inscreva no canal para que a gente possa crescer, para que eu possa crescer aqui no canal e esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!